De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Né? Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, o senhor não trabalha, só dá aula? Né? Eu sou professor titular da PUC de São Paulo, universidade na qual tenho atividade há 37 anos. Também sou professor da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte há 20 anos e fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos. Portanto, não trabalho em vários lugares. Né? Como sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN, para quem ouve, todo dia, 6h33 da manhã, né, em rede nacional. Também sou do Jornal da Cultura e faço algumas coisas para lá e para cá. No tempo sobrante, escrevo livro. Acabei de lançar o 27º livro, e esse livro ele trata de um tema gostoso, que é pensar bem nos faz bem. Eu nasci em Londrina, moro em São Paulo há 48 anos, eu sou caipira de Londrina, né, o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós usamos a nós caipiras daquela região, mas nesses 48 anos em São Paulo, eu aprendi a gostar de várias coisas na cidade, claro. Nesses 4 anos, a educação na cidade de São Paulo teve um objetivo maior: mostrar que a escola pública de qualidade, além de necessária, ela é também possível. A democratização do acesso significa a entrada de um maior número de cidadãos nas escolas, e para isso nós criamos mais de 150 mil novas vagas, criamos mais de 70 escolas novas, e reformamos completamente mais de 200 escolas, aumentando o número de vagas. Ao mesmo tempo, uma outra prioridade foi a democratização da gestão, com a participação efetiva da comunidade na direção das escolas, com a criação dos conselhos de escolas, com um caráter deliberativo, composto por pais, alunos, professores e funcionários, auxiliando as decisões sobre a escola. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6h30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Aliás, a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela mora em São Paulo, como eu, moramos inclusive na mesma rua, e é curioso, ela tem 86 anos de idade. Anteontem ela me ligou e falou: filho, onde você está? Falei: estou em Florianópolis, mãe. 11 da noite, falou: já jantou?
Falei, já. Falou, já escovou o dente. Eu, um avô de mais de 60 anos, e ela continua cuidando. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui, para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou, filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei, mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou, deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparício Torelli. Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Dá uma sensação de uma existência tão vitalizada que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Rios, da filósofa de Minas Gerais, mas que mora em São Paulo, quando ela diz que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Mário Quintana, um homem maravilhoso, que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da terceira vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova, que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra, que tem só 4 linhas, que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudicou, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que vingança bonita. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E do que eu pensava?
que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava, até 10 anos, qual seria o meu epitáfio. Um dia, eu sosseguei. Cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim. Né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Mas, acima de tudo, que é o teu caso, e espero que seja o meu, lembrar sempre, sempre, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Obrigado.